Doutor Fred, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Hoje muito tem se falado em CBD, mas antes de a gente começar a falar de CBD, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Você que é boliviano e radicado no Brasil, a gente queria saber como é que você começou na psiquiatria, como é que você veio parar no Brasil. Fala um pouco da sua história. Caramba, Jambo. Sou eu que fico muito grato por esse convite, meu irmão. Realmente é uma honra participar desse programa tão legal. E principalmente com uma pessoa que eu admiro, né? Porque eu admiro as pessoas que fazem coisas que eu não faço. E treinar, acordar, e regime, e jejum e tudo mais, meu amigo, isso é loável. Então, muito obrigado. Essa daqui é uma oportunidade de ouro que eu estava muito ansioso para cumprir. Meu caro, já são 10 anos que estou nessas terras tupiniquins. Saí da Bolívia com aquela ânsia de virar um melhor cirurgião, né? Porque eu já era cirurgião lá na Bolívia. E fui para São Paulo. Por algumas questões não fiquei por lá. Terminei revalidando meu diploma, morei em Santa Catarina. Tive umas experiências ótimas lá, mas o clima não ajudou, muito frio. Minha esposa não gosta dessas temporadas gélidas do sul. E um amigo, um descendente japonês de fato, me disse: cara, eu me formei, eu estudei com muito boliviano, e a tua identidade cultural bate muito com o Nordeste. O nordestino no Brasil, ele é um cara muito parecido com a idiosincrasia que você tem lá na Bolívia. Aí decidi conhecer, né? Aluguei um carro em Maceió, achando que era pertinho, porque eu tinha que ir até Natal. Aí dirigi umas 8 horas um carro que era fácil entrar, mas complicado de sair, né? Para um cara de 127 quilos e 1,86 m. Aí em aquele Ford Ka eu rodei um bocadinho, conheci os interiores pernambucanos. Só que na volta eu terminei me apaixonando por Maceió e eu não conhecia ninguém aqui. Aí pensei que uma ou duas vezes na vida você tem a oportunidade de morar num lugar tão paradisíaco e lindo. Decidi me ancorar aqui e aí começou minha história. Conheci muita gente legal, conheci pessoas de fato que me ajudaram a iniciar minha vida aqui. E, bom, tomei um calote, né? Você perguntou da psiquiatria, né? Eu sou clínico e atuo na psiquiatria. Tomei um calote de uma prefeitura nessa mudança de prefeito e fiquei um pouco deprimido com essa situação, porque nunca tinha passado por uma coisa assim. Estava prestes a chegar minha filha. Aí decidi me doar, né? Já que tomei esse tombo, decidi me doar, né? Eu acredito, né, aqueles princípios cristãos de que o amor está no serviço, né? Então, fui para um assentamento sem terra e comecei a clinicar lá. Comecei com um atendimento, né, simples, né, com pouca medicação, com uma estrutura muito precária, mas aconteceram algumas coisas que me fizeram encaminhar para a saúde mental. Acreditava que a diferenciação no atendimento era precisamente trilhar esse caminho. E, bom, a partir disso aconteceu uma jornada que enriqueceu minha vida de um jeito que nunca acreditei que pudesse acontecer assim. Eu espero sinceramente que a galera possa lidar com esse sotaque, velho, sabe? Mas até agora acho que tá legal. Tá tranquilo, então dá para te entender bem. Doutor Fred, o que é o CBD e que tipo de resultado vocês têm alcançado no tratamento de transtornos de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, mal de Parkinson, epilepsia?
e também o autismo? Então, tudo isso nasceu por uma dor que eu tive nas costas, né? É interessante porque tudo sai da gente, né? A gente é o centro, né? Somos nós e as nossas circunstâncias, mas somos a medida de todas as coisas também. Então eu estava viajando muito, trabalhando muito, que eu acredito que todo médico é assim, tudo esforçado, principalmente aqui, né? E tirava muito plantão e terminei com uma dor nas costas terríveis. E eu já não tinha bunda para tomar tanta injeção. Aí chega uma amiga, uma mulher que eu amo como se fosse minha irmã, Alice, um beijo grande, minha querida. E ela me disse, tem um curso em São Paulo de medicina canábica. Eu não sei se você tem preconceito com planta. Eu tenho, mas vai lá, quebre esse negócio e veja se serve para você. Porque eu tenho muitas dores e você também. Tirei um plantão, saí do plantão, na madrugada peguei o avião, virado 2 dias sem dormir, fui lá, fiz o curso, me encontrei com gente fantástica. Até agora tenho contatos com pessoas incríveis. Quebrei meu preconceito. Usei lá, pela primeira vez, uma pomada importada da HempsMed e com uma concentração alta de CBD. E não senti nada. E quando eu digo não senti nada, é porque no dia seguinte eu não senti nada de dor. E a dor nas costas para um bicho desse porte, meu amigo, não é uma coisa fraca não. Já estava com uma gastrite medicamentosa, já estava com algumas dermatites por causa da medicação. E a partir desse momento comecei a perceber que esse era o caminho. Já tinha alguns antecedentes de pesquisas, né, sobre fitoterapia, que era uma área fantástica, né, medicina ayurveda, naturopatia. Mas aí especificamente com a cannabis, não tinha, para começar não tinha muita literatura, a literatura que a gente tem é mais americana, né? E me aprofundei, entrei em contato com algumas associações que existem aqui no Brasil e virei associado da Abrace, né, que é uma dádiva para nós no Nordeste, né, porque dá a possibilidade de a gente trabalhar com uma associação que produz aqui na nossa terra um medicamento que normalmente até um tempo atrás só poderia ser importado. Comecei a usar os óleos e minha saúde melhorou consideravelmente. E a partir de então comecei a tratar a fibromialgia. E de aí começaram a aparecer as doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, sequelados de AVCs e muitos casos de sucessos, dores articulares, contusões. Começaram a aparecer pacientes de todo tipo procurando uma outra terapêutica. E graças a Deus, os resultados falaram por si só e o povo começou a me procurar. E meu diferencial, na verdade, é esse, né? Aliar as terapias naturais, as fitoterapias, junto com a medicação alopática. E que tipo de resultado você pode usar de exemplo para a gente que você conseguiu com esse tratamento? Tem um autista severo, não verbal, 27 anos, que é inclusive filho de um amigo meu. E na verdade foi minha primeira prescrição, por isso que eu lembro com tanto carinho. Desde que nasceu ele teve epilepsia e foi evoluindo para epilepsia refratária. Então nada realmente dava certo e a medicação estava sendo utilizada nas dosagens máximas. Me procuraram e comecei a me aprofundar, porque era muita doença junta. E, na verdade, quem fez a diferença foi a mãe, né? Ela
não tenho permissão para citar um nome, mas uma mulher incrível. Eu acho que uma força da natureza é a mãe de um autista, que procura, por sobre qualquer coisa, sobre qualquer preconceito, a forma de melhorar um pouco a qualidade de vida. E ela conseguiu. 3 a 4 meses, a gente diminuiu 70% da medicação. E no 4º mês e 2 semanas, ela pediu para o filho virar para tirar uma foto. A medicação que você fala é a medicação anterior que ela estava usando, não era o CBD? Não, não era o CBD. Tomava 3 tipos de anticonvulsivantes, neurolépticos, antidepressivos. Utilizava medicação normal, protocolos normais tanto da psiquiatria quanto da neurologia. Né? E graças ao CBD você conseguiu diminuir o uso dessas outras medicações? Sim, fez muita diferença que os pais começaram a se aprofundar em tratamentos naturais e eles sempre tiveram essa vontade, né? Então, por exemplo, restrição alimentar nunca foi um problema para eles. Se eu pedia para eles tirarem o açúcar, no outro dia já não tinha nada com açúcar e eles procuravam outras opções. A mesma coisa aconteceu com o leite. Quando falava de desbiose intestinal, que é a alteração da microbiota intestinal, eles já estavam sabendo de tudo. Então isso faz muita diferença, né? Que a informação que eles já manejavam. E na medida do possível a gente foi diminuindo a medicação e agora a qualidade de vida é outra, né? Fantástico. Você usou esse exemplo e em 2014, quando eu morava no Canadá, eu assisti a um documentário chamado The Culture High. É um documentário bem completo, eu até indico para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Para você ver, em 2014 eu já sabia o que era CBD e só está sendo falado hoje no Brasil. Então, o documentário falava muito, era bem completo, falava do início do preconceito com a planta até os avanços científicos. Tem cientistas no documentário, psicólogos, psiquiatras, falam, inclusive em um momento do documentário, ele fala que o nosso cérebro tem receptor de endocannabinoides, né? Receptor para cannabis, e por isso a gente sente esses efeitos quando usa a cannabis. E uma coisa que me marcou bastante no documentário foi justamente o exemplo de um pai que tinha um filho, que se eu não me engano era entre 3 e 4 anos de idade, e a criança tinha fortes espasmos por causa da epilepsia. A criança se debatia 24 horas por dia de dor. A criança não dormia. E ele já tinha tentado de tudo. E aí um dia ele decidiu ir numa dispensary, né? Como é que chama o tipo de farmácia que tem esse tipo de medicamento. Sim. E o farmacêutico falou para ele, bom, se você já tentou de tudo, então não custa tentar isso aqui. E deu para ele um frasco de canabidiol, de CBD, conta-gotas. Ele disse que na primeira noite a criança dormiu. Depois de 3 dias ela estava brincando e levando a vida normal. Ele decidiu tirar um pouco o canabidiol para ver se era isso mesmo que estava acontecendo. Se era real os efeitos do canabidiol. E os efeitos voltaram da epilepsia. Ele começou a sentir os sintomas de novo. Então, essa foi o meu primeiro contato com o CBD. Quando eu estive lá, infelizmente eu não tive a oportunidade de experimentar o CBD. Mas eu sofria de apneia do sono e eu tinha muita dificuldade. Eu dormia poucas horas e eu acordava no meio da noite. Geralmente meus sonhos eram repetidos. Eu sonhava que era o mesmo sonho, como se eu estivesse me afogando. E quando eu acordava era sem ar. E aí eu procurei um médico, ele me diagnosticou a apneia do sono. E ele me aconselhou a usar a cannabis medicinal como forma de tratamento. E, assim, cara, meu sono melhorou 100%. Voltei a dormir normal, meu sono voltou a ser um sono mais profundo,
que recupera mais. Então, pelo menos a minha experiência nesse sentido foi muito positiva. Eu também tenho amigos, inclusive um deles há 2 anos atrás, ele sofreu um acidente de moto. Ele estava dirigindo, ele estava pilotando a moto dele e um carro pegou ele de lado, bem no meio da perna dele. Ele nunca mais vai andar normal. Mas ele me disse que preferiu fazer o uso de cannabis como uma forma de analgésico, de alívio às dores, porque nós tínhamos amigos em comuns que sofreram, quer dizer, ambos morreram por causa do vício em opioides. E é o que a maioria dos médicos lá passam quando você está sofrendo de dor. Opioides, painkillers. E são substâncias altamente viciantes. O irmão do amigo meu, com 21 anos de idade, ficou viciado e morreu de overdose. Caramba. O outro era pai de família, levava uma vida totalmente normal, tinha 2 filhas, trabalhava, vida bastante estável, sofreu um acidente, começou a usar opioides, o cara se perdeu completamente. Também morreu. Não sei se você lembra daquele seriado Dr. House, né? Uhum. Eu não assistia, mas já ouvi falar. Dr. House é um cara altamente inteligente, né? Aquele médico Lembrei, rabugento. é aquele que manca, né? Que Ele, manca. ele tinha um Com a problema na bengala. perna. É isso, então lembrei. Então ele teve uma lesão muscular, né? Uma necrose, uma fascite, um monte de problemas e ele terminou desenvolvendo um vício é o Vicodin, né? É a oxicodona, é um derivado opioide. Tem gente que diz, meu amigo, eu nunca vou usar uma droga, né? Aí ele acorda e toma uma anfetamina, que é um Venvance, né? Aí toma depois um Prozac, né? Que virou até uma geração, né? A geração Prozac, né? Nos anos 70, 80, que é a fluoxetina, e daí vai passando para outras medicações, que precisa controlar o apetite, aí toma uma bupropiona, aí potencializa com um topiramato, e os ansiolíticos em gotas, o famoso Rivotril, e aí a coisa vai. Mas ele, óleo de uma planta, não vai usar nunca. Aí você vê, e droga é o que então, no final? Droga é qualquer substância endógena ou exógena, ou seja, que a gente coloca, por exemplo, agora, eu tomei café. Cafeína, é estimulante total. Se tivesse açúcar, é mais uma droga, porque é uma droga que estimula. O açúcar, de fato, é uma droga. Dizem que o açúcar é mais viciante do que a própria cocaína, né? Na área cerebral que atua como estimulante, é a mesma área que a cocaína estimula, ou inibe, né? Que é a inibição da região da fadiga, né? Então, quem sabe como funciona a cocaína, principalmente aquela galera workaholic, né? Que trabalham demais e tudo mais, gostam da cocaína porque dá aquela sensação de que você descansou, né? Temporariamente, mas acontece. A droga não discrimina. A gente tem drogas legais e ilegais. E entre as legais, a gente tem as drogas mais perniciosas, mais pesadas. Álcool, meu amigo, álcool é um assassino de sociedades. O açúcar, então, poxa, tem que ser limitado. E outras coisas têm que passar por mais aceitação social. Eu nunca fui a favor da liberação de nenhum tipo de drogas, mas a gente tem que terciarizar as decisões para quem conhece, para quem sabe. E não estou colocando uma classe por cima da outra. Eu, por exemplo, aprendo demais com os farmacêuticos. Bebo de muitas fontes, como médicos. E tem muita droga que deveria ser considerada proibida de fato. E outras não serem liberadas, mas serem utilizadas pela gente que estuda e sabe, para acrescentar a terapêutica. E as terapêuticas teriam que ser um pouquinho mais abertas a tratamentos naturais. Existem relatos de que a maconha medicinal ela já é usada há mais de 5.000 anos. Sim. Eu
Eu estava lendo a respeito e dizem que na Índia eles costumavam pegar a folha da cannabis, misturava com leite, aquecia e dava como analgésico às pessoas quando elas estavam com dores. Os gregos dizem que eles usavam as folhas da cannabis e colocavam nos machucados e áreas inflamadas deles e dos cavalos de guerra que eles tinham. Então, é impressionante como uma planta que já foi usada para tantos bens, hoje está voltando, mas infelizmente a gente tem que lidar com um pouco do preconceito, né? E se você parar para pensar, você está sendo preconceituoso e às vezes isso aí impede que um processo de legalização que faça com que mais pessoas que sofram desses transtornos que a gente estava falando aqui agora, transtornos neurodegenerativos, elas ficam impedidas de conseguir medicamento. A Anvisa liberou para facilitar para a importação do canabidiol, mas ainda continua muito caro, não é todo mundo que tem condições de importar esse tipo de medicamento. É verdade. Não dá, e mesmo assim não dá para suprir o número de pessoas que precisam. Se você for ver o número de pessoas que sofrem de Alzheimer no mundo, o número de pessoas que sofrem de epilepsia, de mal de Parkinson, e aí, essas pessoas, será que elas não merecem uma chance de levar uma vida com um pouco mais de qualidade, de poder ter um pouco de alegria na vida, sair um pouco desse sofrimento? Imagina, porque de qualquer forma você vai virar um ativista. Desde o momento que você quebra seu preconceito e se aprofunde no conhecimento canábico, você vai virar um ativista. Porque é muita dor, é muito sofrimento. E não estou falando só da galera autística. Estou falando das pessoas com depressões, com convulsões, Alzheimer, Parkinson. É um impacto familiar absurdo, que poderia ser ajudado com uma planta que você poderia cultivar e fabricar seu próprio óleo. Até chegar lá, a gente tem que utilizar as associações que agora têm a judicialização, que nesse momento é a Abrace, né? Que a gente está agraciado com isso na Paraíba, em Campina Grande. E se aprofundando, você vai ver que é uma planta riquíssima. São mais de 700 compostos fitoquímicos e mais de 400 canabinoides. Então a gente está falando de um mundo de conhecimento que tem que ser explorado. Porque vai dar a possibilidade de você utilizar drogas, agentes fitoquímicos, para tratar tantas doenças, câncer, degenerativas, dores. Pode ser feito em pomadas. Aí a galera diz, não, mas fumar maconha não faz parte da medicina canábica. A combustão já é ruim. Então imagina colocar uma planta medicinal, que é um presente de Deus, para simplesmente ser fumada de uma forma recreativa. Isso não faz parte de nenhum tipo de tratamento médico. Medicina canábica trabalha com óleos, pomadas, vaporizadores. Então, tem muitos movimentos, principalmente de mães, procurando um pouco mais de informação. Mas a gente vê que em pouco tempo está acontecendo uma mudança de paradigmas. E a gente está aqui precisamente para isso, para quebrar esses paradigmas. Você usou o exemplo aí de produtos que podem ser usados com óleo, e eu venho reparando que uma série de atletas vem usando o CBD. Por exemplo, o Matt Fraser, que é 4 vezes campeão do CrossFit Games, considerado o homem mais bem preparado do mundo. Eu postei ontem no stories do meu Instagram uma foto dele com um produto de CBD. Eu tenho uma série de amigos, graças à luta, eu tenho vários amigos lutadores que vêm fazendo uso de CBD. Como é que o CBD pode ajudar esses atletas? Como é que essa droga funciona no organismo desses atletas? Basicamente, a grosso modo, para contar um pouquinho da história, em 1964 foi descoberto o THC, que é o Delta-9 tetrahidrocannabinol.
é a substância psicoativa, ou seja, aquela consumida vai produzir uma alteração no cérebro, ela vai dar um estímulo. E a outra substância é o CBD, que é o canabidiol. Um sendo psicoativo, o outro tem como se fosse uma chave num receptor. Mas espera aí, como assim um receptor? Nosso corpo tem vários sistemas, digestivo, nervoso, cardiovascular, e tem um sistema que regula os outros sistemas, que é inteiramente químico, e tem receptores CB1 e CB2. E a planta, ela tem os canabinoides que produzem alteração ou abrem e fecham essas chaves. Para quê? Para atingir a homeostase, que não é mais que o equilíbrio. O THC, ele é um estimulante, utilizado muito para dor, para analgesia, e já o CBD é mais relaxante muscular. Então, por exemplo, temos a cannabis ativa, ela ativa, é uma planta que estimula. E tem a índica, que é mais baixinha, as folhas são mais largas, e ela é mais relaxante, é mais utilizada para a galera que precisa relaxamento muscular, para evitar aquelas contrações. Então, é ideal para os atletas, e nos Estados Unidos acontece isso, eles utilizam o CBD isolado, precisamente para isso. Só que eles utilizam uma planta que é como se fosse o macho da cannabis, que é o hemp, que é o cânhamo, que é o cannabis industrial. A concentração de THC nele é 0,3, é quase nada. Então utilizam mais o CBD precisamente para isso. Fantástico. E em relação a uma doença específica, por exemplo, o Alzheimer e o autismo, por exemplo, que tipo de resultado, assim, foi as principais mudanças que você viu nesses pacientes após o uso de CBD? Principalmente a mudança comportamental, né? É como se acontecesse um processo de despersonalização. Aquela pessoa que você conheceu, o cérebro desfragmentou-se. É como se você tivesse quebrado por pedacinhos e aflorasse o pior dela. Agressiva, mal-humorada, rabugenta. Então, a terapia canábica utiliza-se precisamente para isso. Eles esquecem de comer. Então, regula diferentes sistemas. Mas o principal é a neurogênese. A neurogênese é a formação de novos neurônios. Antigamente, a gente acreditava que já o neurônio que morreu, morreu. E o cérebro não tem capacidade de criar. Graças à ciência, a gente já sabe que isso não é tão assim. Que a gente tem a capacidade de produzir novas conexões, novas sinapses neuronais. E com isso, ir recuperando aquele cérebro. Então, o CBD, ele atua na neurogênese, na capacidade de produzir novas conexões e novos neurônios. Fantástico. Bom, eu espero que em breve se resolva essa situação do CBD no Brasil e que mais pessoas possam ter acesso a essa medicina, né, que parece ser fantástica e vem mudando e melhorando a vida de muita gente. Doutor, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu projeto em comunidades carentes com a Moringa Oleifera. Caramba, isso daí foi um projeto que durou mais ou menos uns 2 anos e meio. Eu fui presenteado por um familiar de um paciente com uma caixa de abelhas nativas, a uruçu. E comecei a pesquisar sobre ela, né, que a gente que tem plantão fica a noite inteira procurando ler alguma coisa. Eu me apaixonei pelas bichinhas. As abelhas nativas brasileiras são fantásticas, né? São as abelhas sem ferrão, né? A ASF. E na procura de uma árvore que possa florar o ano inteiro, me deparei com uma árvore do Nordeste indiano, que chama-se Moringa oleífera. Pela medicina Ayurveda, que tem 5.000 anos mais ou menos, eles curam com comidas, né? Então o curry, né, o tempero indiano, ele é ardido e tudo mais, e tem muitos compostos que são anti-inflamatórios poderosíssimos. E essa medicina Ayurveda tem uma árvore da vida, que é a Moringa oleífera.
é como se fosse uma hortaliça arbórea. Então, todos os nutrientes que você vai ter numa horta, você vai ter nessa árvore. Ela não precisa muita água, cresce rápido, e as folhas têm uma carga nutricional absurda, 92 nutrientes, 45 antioxidantes e 18 aminoácidos. No interior de São Luís do Quitunde, era meu posto de saúde familiar. Na verdade, eu fui convidado para fazer uma experiência lá e não queria ficar muito tempo. É a cidade do meu pai nasceu lá. Caramba. Aquelas coincidências, rapaz, eu fico... Quando eu cheguei lá no assentamento, às vezes quando me empolgo eu termino falando muito rápido, ninguém entende nada, todo mundo corre para fazer alguma coisa, mas ninguém entendeu a mensagem. E entre momentos de empolgação, terminei falando para uma menina de 17 anos, com a segunda criança já no colo, e eu entreguei algumas amostras, minha mulher é pediatra, então o que mais tem em casa é amostra médica para pequenos mamíferos, aí levei para lá. E quando eu dei uma amostra de um probiótico, né, para diarreia, a enterogermina, que custa na faixa de uns R$35, né? Dei a amostra médica para ela e ela do nada explodiu em choro. Aí eu chamei a técnica e pedi, poxa, veja aí o que de errado eu falei para ela ficar desse jeito. E ficaram conversando, né? Ela foi para outra sala e quando voltou ela me disse, não, doutor, não foi nada que o senhor falou, não. Foi que ela lembrou do primeiro filho, que ele morreu de diarreia e ela era para comprar essa medicação que o senhor deu agora, mas ela não conseguiu porque o mototáxi ele cobra caro e a medicação nesses interiores é diferente de Maceió. Em Maceió você compra por 30, cá você compra por 50 e ainda tem que pagar o frete. Então, medicamento de 35 já vira 70, 80 reais. Aí a menina teve a morte do filho, né, com menos de 1 ano, de diarreia. Esse dia eu voltei para minha casa devastado. Poucas vezes eu fiquei tão triste. E um absurdo, porque, pô, 70 quilômetros da capital que acontece um negócio desse, a gente não está na África, mas isso acontece e acontece muito perto. Então aí comecei, eu sou movido a desafios. Aí meu desafio era melhorar a qualidade de vida dessa população. Comecei a cultivar probióticos e a impulsionar a promoção da moringa, especificamente para tratamento, e vira um projeto interessante. O professor, você conheceu o professor Anselmo? Ele me disse, velho, bota um nome aí nesse projeto. Aí ele pegou prefixos e sufixos tupi-guaraníticos e virou Dr. Ruatã, Dr. Folha Forte. Meu amigo, comprei sementes. O engraçado é que eu pedia para o povo trazer sementes de fora e eu destruí o jardim que tinha lá na minha casa, produzi as mudas. E depois que estava espalhando mudas, 1,5 quarteirão depois da minha casa, eu vejo uma baita de uma árvore numa calçada. Eu digo, meu amigo, como é que a gente está com um presente da natureza aqui, a gente não sabe. Me dediquei a tratar a desnutrição subclínica, aquela depressão que a gente não vê nos laboratórios, mas a gente sabe. Porque o paciente te diz, eu estou fraco. A menina com 12, 13 anos menstrua e ela está com tontura, dor de cabeça, cabelo caindo, é tudo desnutrição. Os nossos solos estão sendo devastados por sistemas de agricultura irresponsáveis. Então a gente montou um projeto que chamava-se Dr. Rotan, né? Eu já disse. Aí coloquei as abelhas nativas, aquelas galinhas MS51 da Embrapa para produzir ovos de galinha caipira, mas alimentadas com moringa. Era um projeto que eu queria fazer com as mulheres lá e o mel, por exemplo, chama-se Iramel, né? Da Uruçu, o litro é R$300, pô. Então realmente tinha muitas atividades interessantes. Aí eu fui conhecendo aos poucos e decidi implementar a agricultura biodinâmica. Então,
comecei a beber de outras fontes e, infelizmente, o projeto não vingou, por vários detalhes culturais, principalmente. Mas o interessante foi que chega uma mulher lá, que ela não tem filtro, e ela me disse... Quando você fala não tem filtro, ela fala o que pensa. Não. Não tem, né? Ela xingava com todo mundo, ela me chamava de qualquer coisa, uma mulher interessantíssima. Não tinha papas na língua, né? Não tinha nada. Aí ela me disse, é aquela planta que você me deu, eu estava reclamando muito, mas aquela bursite que eu tinha no meu ombro, que não ia embora com nada, ela não voltou mais. Aí eu quero semente porque eu vou dar para todo mundo que eu conheço. Aí o negócio foi dando certo, né, por causa do sumiço da bursite, dessa lavadeira, né, que ficava com o ombro já desgastado. E o interessante de tudo isso, e acho que é uma história que pode ser contada, chega uma mulher e reclama, e me diz, o que o senhor está dando para o meu marido? Eu digo, mulher, eu não sei quem é teu marido, e eu não sei o que estou dando. Por quê? Não, porque ele virou bode. Mas como assim virou bode? Pois é, ele não pode ver uma planta porque ele já está comendo. Mas qual planta? Aquela planta do senhor. Aí eu digo, caramba, não sei quem é, mas qual é o problema? Não, que ele está tudo fogoso. Mas como assim tudo fogoso, mulher? Não, pô, se ele está brincando muito em casa, ele deve estar brincando lá fora e foi o senhor que deu essa planta. Eu digo, rapaz, fui não. Eu não sei quem é teu marido. Aí a questão foi que ele fez o comentário que ele estava realmente com uma disposição a mais. E ele largou esse comentário numa rodinha de 51 com caju. Aí a galera disse, meu amigo, a gente vai começar a comer. Aí eu vi que os plantios que a gente tinha feito estavam sendo devastados por homens que estavam comendo moringa crua. Pegavam as folhas, comiam, uma coisa que eu nunca vi. Aí eu olho e digo, rapaz, a gente implementou um projeto agroflorestal. A gente mexeu com atividades de agricultura biodinâmica, apicultura. Meu amigo, a gente colocou tudo nesse projeto e nada deu certo até um pinto ficar duro, cara. Então, o mundo gira em todo o sexo. Rapaz, aí Freud estaria muito orgulhoso, sabe? Mas foi legal. A planta virou famosa. Tem muitos relatos de melhoras da saúde geral. E eu fico muito feliz de ter sido uma ferramenta para a promoção de uma estratégia para melhorar a saúde, como agora estou com a medicina canábica. Então, se isso foi uma oportunidade que eu tive de promocionar uma planta, realmente para atingir aquelas camadas, a gente tem uma ONG, eu apoio uma ONG que chama-se Abevila. Tem 150 crianças que estão sendo nutridas com moringa. Então, realmente é um projeto que... Tem um projeto da Unicef que chama-se 1000 dias. Os 1000 primeiros dias são muito importantes. Se uma criança de 0 a 3 anos tem até 5 picos de febre, ultrapassando os 40 graus, vai produzir um dano neurológico. Então o QI pode ser afetado em até 30%. Isso coloca em desvantagens muito grandes uma criança que tem que surgir através do estudo. 30% é muita coisa. É muita coisa, cara. É muita coisa. Então, é uma estratégia tão bacana como a moringa tem que ser abraçada por todo o município. Sem dúvidas. Aí... Eu tô querendo começar a provar da moringa. Claro, eu vou lhe dar sementes aqui. Você não precisa muita terra. A raiz dela é pivotante, ela não vai levantar seu solo. Se você visitar esses interiores, você vai ver nos quintais que a moringa gloriosa, com flores, está sendo guardada com muito carinho nos quintais dos quitundenses, do pessoal da Barra,
nas fazendas, assentamentos. Então, poxa, eu fico muito agradecido com a vida de ter dado essa oportunidade para eu conseguir ajudar dessa forma. E agora com a medicina canábica, né? Que bom. Eu vi que você trouxe um livro aí. Esse daqui chegou a semana passada. Chama-se A Farmácia Canábica. Guia prática para o uso da marihuana medicinal. Meu caro, a gente tem que importar os livros. É um presente da minha irmã. Ela me mandou da Bolívia, mas ela importou da Argentina. No Brasil, a gente não tem literatura canábica. Logo de cara você abre e você encontra aqui a planta cannabis produz mais de 700 agentes químicos, mais de 100 canabinoides. Meu amigo, é uma riqueza química que precisa ser estudada amplamente. E eu acredito que os próximos tempos darão muita razão a gente que já começou com isso. Que bom. Bom, acho que a gente cobriu praticamente tudo, né? Dr. Fred, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Se alguém quiser entrar em contato com você, saber mais a respeito dessa medicina, como é que faz para entrar em contato? Olha, para não dar um telefone, eu recomendaria seguir meu Instagram, né? Que é @FredSeleme. Fred com 2DY e Seleme com S. S-E-L-E-M-E. Fred Seleme. Aqui a gente vai colocar algumas informações depois nos diferentes posts. E, caramba, fique à vontade. Qualquer tipo de conhecimento tem que ser socializado. Então, qualquer um que quiser se aprofundar mais nos estudos canábicos, tenho muita informação que eu posso compartilhar. Então, só entrar em contato comigo através do Instagram, que no direct eu terei o prazer de enviar as informações. Eu queria aproveitar e já deixar feito o convite para você voltar aqui uma próxima vez e a gente poder falar um pouco sobre psicodélicos, como DMT, o chá de ayahuasca, também conhecido como Santo Daime, que vem sendo usado por pessoas para combater a depressão, transtorno pós-traumático e etc. Eu queria falar um pouco disso, mas vamos deixar para um próximo episódio e a gente fala sobre isso. Caramba, meu amigo, isso daí vai ser um enorme prazer. Enorme prazer. Realmente essas são as fronteiras atuais da saúde mental, né? Então, o DMT, né, a dimetiltriptamina, da ayahuasca, a molécula da espiritualidade, é um tema que realmente merece um capítulo dessa grande iniciativa sua, Jambo. Eu que agradeço o carinho e o cuidado de escolher um tema tão bacana. Muito obrigado. Prazer foi meu. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe, curta. Se você tiver, como eu falei, tem uma série de pessoas no mundo que sofrem desses transtornos e muito provavelmente você conhece alguém ou tem alguém na sua família que pode vir a se beneficiar com essas informações. Então eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, Dr. Fred, muito obrigado. E é isso. Valeu!